Olá, clientes e amigos. Viemos aqui falar um pouco do nosso alinhamento do mês de dezembro, falar também um review referente a novembro. Porém, eu tentei fazer que o vídeo ficasse curto, mas devido aos acontecimentos, principalmente na data de hoje, nós tivemos que incorporar alguns assuntos, e o principal deles é a eleição 2026. Vamos falar aqui de Brasil, China, Estados Unidos, oportunidade, prevenção de risco na carteira e um pouquinho da lei 15.270. Mas o que está interessando hoje é o fato eleitoral. A princípio, o Bolsonaro vai estar apoiando o Flávio Bolsonaro. E o que essa notícia trouxe? Ela afundou os mercados, porque ele não tem força política para competir com o atual governo, com o Lula. Então, com isso, os juros futuros no país, que vinha numa queda extremamente certa, correta, de acordo com o normal, no momento que eu estou fazendo o vídeo agora, está subindo aí quase 5%, 4,60%. Isso é muito durante um dia. Eu não vi os juros futuros estressar tanto nos últimos anos. O dólar, reação imediata, saiu aí de casa de 5,30 e chegou a bater 5,50, subindo 20 centavos em apenas um dia. Também é o estresse. E se o juro sobe e o dólar sobe, a bolsa derrete. Então a bolsa estava caindo quase 4%, tá oscilando entre 4, 3,60, mas também é muito, devido a apenas essa informação de que o candidato apoiado pelo governo Bolsonaro, o antigo governo Bolsonaro, seria o filho dele, é o Flávio dele, Flávio Bolsonaro, ele é o candidato oficial do PL. Então isso mexeu com o xadrez político e, obviamente, tudo que é política gera ruído, o que gera ruído gera risco país. E juros longos futuros altos é risco do país aumentando, ok? Agora vamos falar realmente do que eu tinha montado, para a gente poder discutir, falar de macro Brasil, tá? Primeiro, falar um pouco da inadimplência, nossa inadimplência de recursos direcionados. O que são isso? Operações de financiamento imobiliário, operações de financiamentos veiculares, créditos para aquisição de bens. Ele vem atingindo níveis históricos recordes. Neste atual momento, ele está passando um período pré-pandemia, ok? Quando eu olho também a inadimplência de cartão de crédito, cheque especial, onde a gente fala que é o crédito livre, também está em níveis extremamente alarmantes, que seria essa linha preta aqui, ok? E por último, não menos importante, o comprometimento da renda da população brasileira. Esse comprometimento de renda ele só vem subindo, está em níveis extremamente altos. Se eu comparar aí com de 2011 a 2025, estamos em um pico do comprometimento de renda. Quase 30% da renda da população brasileira hoje ela está comprometida com financiamento, com crédito, tanto livre quanto direcionado. Isso é muito ruim. Isso vai tirando força da nossa economia, ok? A nossa inflação no mês de outubro ela veio bastante baixa, 0,09. A gente já vem falando isso em todos os vídeos, que a inflação está relativamente controlada. Então, quando eu falo que o consumo tende a ficar um pouco mais apertado, obviamente eu também tendo a ter uma inflação mais controlada nos próximos meses. Um outro ponto, pessoal, não queria deixar passar, que é em relação ao CDI. No mês de novembro, alguns clientes questionaram, poxa, Neto, mas deu relativamente mais baixo comparado aos demais meses. Mas em novembro tivemos bastante feriado, né? Teve um feriado novo aí que o governo incorporou esse ano. Nós tivemos apenas 19 dias úteis. Então o CDI deu 1,05. Então, obviamente, a carteira vai trabalhar próximo do CDI, ok? Lembrando que o CDI diário é 0,05. Então, se eu tenho menos dias úteis, obviamente eu vou ter um retorno um pouco menor dos ativos, principalmente de renda fixa, tá? Tudo isso que eu disse foi para falar que no final das contas, os nossos juros agora no mês de dezembro, na semana que vem, no dia 10, tende a ficar em 15%. Porém, mesmo com esse estresse eleitoral que eu disse no início do vídeo, ano que vem, bem provável teremos queda de juros. Mas caso esse estresse permaneça nas próximas semanas, a Selic não cai em janeiro. A Selic só vai cair lá para o mês de março. Mas, obviamente, isso vai mudando de acordo com esse xadrez eleitoral dito logo no início, tá? As projeções macroeconômicas aqui não mudam, né? Selic ano que vem batendo 12, inflação mais controlada, mas obviamente ano eleitoral é ano de ruídos. Temos que ter cuidado e cautela no momento de escolher, né, os nossos investimentos, os nossos direcionamentos. Agora vamos falar de macro mundial, falar um pouquinho do cenário externo. Alguns clientes também me pediram, eu coloquei aqui um pouquinho de China, tá? Por que é importante eu falar de China? Quando a gente fala de acordo Estados Unidos e China, é o que move a nossa economia no mundo, né? São as duas principais potências. E quando eu vejo aqui a China, a atividade econômica delas está muito baixa, né? Principalmente por causa da construção civil, que não consegue evoluir. E o que isso impacta para nós, Brasil? A demanda pelo aço, pelo minério, né? Então, quando eu pego aqui a demanda em vermelho, que é a demanda 2025, ela está muito parecida com 2024, ela não evoluiu. Eu
precisava que ela atingisse pelo menos a magnitude na época de 2019. Então, infelizmente, a economia chinesa, que nós, Brasil, dependemos muito dela para nossas exportações, ela vem patinando, ela vem relativamente lateralizada, ok? E um outro ponto, que é a moeda de troca da China, são as terras raras. Esse dado eu não tinha ele até o mês passado, mas só para vocês clientes verem, a exportação de terras raras hoje na China ela é muito mais voltada para a União Europeia do que para os Estados Unidos. Só que isso é tudo uma estratégia, porque muitos implementos são fechados na Europa para depois transacioná-los para a América do Norte. Então acaba que tem essa sazonalidade. Os Estados Unidos é sim o principal demandador de terras raras, mas é mais para vocês identificarem um pouco de geopolítica, como que está essa diversificação do principal fator de negociação entre Estados Unidos e China em relação à macroeconomia e política. Agora falando um pouquinho dos Estados Unidos, a desaprovação do governo Trump, né, ela vem piorando, vem se deteriorando ao longo dos últimos meses, né? E as pessoas vieram questionar, é por causa da imigração, é por causa do comércio internacional, é por causa da economia. O principal fator que vem prejudicando o Trump é a inflação. O maior peso hoje que o Trump tem na sua desaprovação é a inflação. E às vezes o brasileiro que viveu uma década de 90 muito ruim, às vezes não entende o juros está alto. É para isso, é para conter esse cenário. Então, lá nos Estados Unidos, eles também têm medo de inflação. O norte-americano tem temor de inflação. Então, hoje a desaprovação dele está muito alta, né? A aprovação está na casa de 41 e a desaprovação na casa de 55. Teve uma tela que eu mostrei no vídeo anterior que as principais pesquisas têm um net mais ou menos de 17%. Então, realmente, ele está tendo uma desaprovação real lá nos Estados Unidos. Não é apenas um instituto, vários institutos de pesquisas mostram isso. E ele está buscando reaver isso com novas parcerias, buscando buscar mais laços com a China, estar mais próximo da União Europeia para tentar reaver essa aprovação do seu mandato. Os dados econômicos dos Estados Unidos estavam meio furados por causa do shutdown, porém, os PMIs lá mostram que estão atrativos, ok? Então a parte econômica ainda está realmente positiva e a inflação, que é a preocupação dos Estados Unidos, saiu logo hoje, aqui meio-dia, ela veio em linha com o que era esperado. Então, se ela veio em linha com o que é esperado, isso traz uma força para que eu possa cair os juros lá nos Estados Unidos. Então, esse contexto todo do Trump, que eu disse de desaprovação, pode mudar a partir do ano que vem. Principalmente que ele vai fazer a indicação do novo presidente do Banco Central, que irá substituir o Jerome Powell. Então ele vai trazer uma força maior para a queda dos juros nos Estados Unidos. Lá já caiu em setembro e outubro, e agora no dia 10 de dezembro nós temos 82% de chance de termos mais uma queda nos juros nos Estados Unidos. Então na contramão do que a gente vem falando, somente aqui que ainda está estável, lá os juros já estão caindo. Isso aí mostra que o Trump vem vencendo a sua queda de braço com o presidente do Banco Central, que é o Jerome Powell. Agora, falar um pouquinho de nós, falar um pouquinho já do nosso dia a dia aqui com vocês, clientes. No mês de novembro, a nossa carteira pagou em média 1,33 de dividendos. Não quer dizer que foi a rentabilidade total da carteira. Esses são os principais ativos que nós viemos comprando, principalmente nesses últimos 2 anos. Pagaram em média 1,33 de juros mensais. Obviamente, seguindo a estratégia de cautela, pé no chão, diversificação, que é o que a gente sempre compromete com você, cliente, mas é uma excelente taxa. Pagou em 127% do CDI. Hoje eu não vou entrar no mérito, como eu nunca gosto, de ativos que nós temos aqui na carteira. Isso nossos assessores vão entrar individualmente na oferta junto com vocês, clientes. Eu gostaria mais era de fazer um briefing em relação à forma que nós trabalhamos. Nós temos uma forma de trabalhar muito mais cautelosa do que o mercado prega. Nós tivemos aí recente duas situações muito ruins, que foi a Ambipar tendo problema e o próprio Banco Master. E nós da CN Capital temos orgulho de falar que nenhum cliente, zero cliente do nosso escritório, estava fora do FGC, porque nós temos um trabalho muito sério, com muito pé no chão e pensando na proteção de você, cliente. E como que a EQI e o BTG trabalha dessa forma? Todos os ativos passam por um crivo de análise do Banco BTG e da EQI. Após isso, a EQI passa em um comitê, onde vai entender se esse ativo pode ser distribuído em nossa plataforma. Após essa situação, eu vou entender se ele é aderente ao perfil do meu cliente e se ele tem a garantia necessária para eu poder comercializar. Então a CN Capitals, ela é sim mais cautelosa do que o mercado trabalha. A gente frisa isso sempre para vocês, clientes, e a gente não peca por ser cauteloso não. Isso é importante para você, para cuidar do seu patrimônio que é tão especial. Em relação à lei 15.270, não mudou nada, tá? Tá bem pequenininho aqui a imagem para vocês, clientes, que nós no individual vamos discutindo nas nossas reuniões. Porém, ativos de investimento
fundos de investimento, CDB, CRI, CRA, não serão incorporados à renda, porque esse é o maior temor de vocês, clientes. Se os ativos de investimento vai ser incorporado à renda, então aí complicou. Eu vou começar a subir aquela faixa de 10% de tributação e assim por diante, e não é isso que nós queremos. Então, nesta lei, deixou bem claro que a tributação de investimento continua apartada do somatório de renda. Combinado? Então, a sua rentabilidade da sua carteira não vai ser incorporada na sua renda. Obviamente, discutiremos isso de forma individual com a nossa assessoria, mas é só para deixar vocês, clientes, mais tranquilos. E, literalmente, agora finalizando, a diversificação nos protege das incertezas. Então, com tudo isso que vem acontecendo, iniciei falando de eleição, passei pela China, pelos Estados Unidos. Mais uma vez, eu bato na tecla com vocês. Temos que diversificar, cuidar do patrimônio com muito carinho, com muita cautela. Obviamente, nós vamos buscar o melhor retorno para você, cliente, que seja aderente ao seu perfil. Esse é o nosso caminho, esse é o caminho da CN Capital. E por último, não menos importante, a alocação internacional. Ela é extremamente importante. Independente do tamanho e perfil do cliente, nós temos que ter um pezinho lá fora para diversificação e proteção de patrimônio. Era isso. Obrigado a todos. Um excelente mês de dezembro, um Natal abençoado para a família de vocês e tudo de bom. Conte com a CN Capital. Obrigado pela confiança e vamos fazer um 2026 maravilhoso.